Você conhece o Freinet, um educador francês do início do século, de 1920, naquele período bem pós-guerra, na França, estavam vivendo uma crise. E o Freinet desenvolveu todo um método super inovador e envolvente, que faz sentido até hoje. A gente tem várias escolas que estão usando muitos dos ensinamentos do Freinet, a gente vê que dá certo. Eu queria te perguntar uma coisa, você sabia que o Freinet não dava aula? Não, não dava. Ele não dava aula expositiva. Sabe por quê? Ele tinha acabado de voltar da guerra e ele foi ferido no pulmão. E ele não podia, ele tinha pouco fôlego, ele não podia falar mais do que alguns minutos seguidos. E a aula tradicional, o professor fala o que? 40 minutos, 50 minutos, muitas vezes, o tempo todo da aula só o professor fala. E foi justamente por essa dificuldade que ele tinha, por esse motivo de doença, de saúde que ele tinha, que ele conseguiu desenvolver todo um método diferente que fez muito mais sentido para os alunos e que até hoje está fazendo sentido. Então, o que ele fazia? Ele falava, se você ainda não leu, eu recomendo que você leia o livro Educação do Trabalho, do Freinet, edição da Martins Fontes, que conta um pouco toda essa trajetória do Freinet. E ele fala, logo no início do livro, era um caso de vida ou morte para mim. Era a profissão que eu amava, eu queria continuar dando aula, ensinando aquelas crianças, só que eu tinha que inventar um outro jeito. E ele falou, o meu achado não é nada mais do que o bom senso. Por isso depois ele tem os escritos da pedagogia do bom senso, que é outro material maravilhoso, muito poético também para a gente se inspirar. E o que ele fazia? Ele não podia dar aula. Então o que ele fez? Ele saía com as crianças pelo bairro para conhecer os lugares ali da região, em volta da escola. E nesse passeio, foi aí que ele criou o termo aula-passeio, que fica um pouco difícil de entender. Os pais, ele fala, não foi um termo muito bom, porque os pais achavam que, nossa, como é que eu vou mandar meu filho para a escola e ele vai passear? A escola não é lugar de passeio, causava um pouco de mal entendido. Mas é exatamente isso que ele fazia, a aula-passeio. A aula é o que a gente chama de caminhada diagnóstica, de vivência, né, de saídas de campo. Tudo isso tem muito a ver com as aulas passeio. Ele pegava as crianças e saía andando pelas ruas. E ao sair andando pelas ruas, ele encontrava o marceneiro, o tecelão, o carpinteiro, as pessoas que estavam ali, os comerciantes do local, ali daquela aldeia pequena que ele vivia, que ele trabalhava na zona rural de uma cidade da França. Mas ele ia conversando com essas pessoas e ele ia entendendo o dia a dia dessas pessoas. E ao voltar para a sala de aula, mesmo na escola, eles escreviam tudo no quadro negro, tudo o que eles tinham aprendido com esse passeio. E ele foi além. Ele falou, e se a gente pudesse escrever os nossos próprios textos, ver todo esse conhecimento que a gente trouxe desse passeio, dessa aula, ver ele ser impresso, ver ele ser escrito, ver ele tomar uma forma. Né? E aí tem os livros que os próprios alunos escrevem, tudo isso. Daí ele foi e conseguiu, com a ajuda do marceneiro, será que é possível fazer uma impressão, uma chapa que a gente consegue escrever e depois colocar o papel e ter esse texto impresso? E as crianças participavam de todo esse processo. E aí que ele desenvolve todo esse conceito da educação do trabalho, educação pelo trabalho. A natureza da criança é trabalhar, é ajudar, é entrar no mundo do adulto e fazer junto o que o adulto está fazendo. A gente vê isso para quem é mãe e pai, a gente está cozinhando e o meu filho quer sempre ficar perto de mim, ali brincando com os brinquedinhos dele, eles adoram brincar com os utensílios de cozinha. Ou, de repente, a gente está consertando alguma coisa, ele pega a caixa de ferramentas também e ele vai querer participar. A vassoura, meu filho não pode ver uma vassoura, porque ele sai varrendo tudo e não pode ver um paninho que ele sai limpando a casa. Aquilo para ele é uma diversão, porque ele se sente parte ali da família, da casa. E na escola a mesma coisa. Esse trabalho que precisa ser feito, que pode ser feito em conjunto, pode ser um trabalho cooperativo e a gente pode sim envolver as crianças nesse trabalho. Claro que tomando as medidas de precaução, de segurança, ninguém vai se machucar e selecionando aí o que a criança pode, dependendo da idade, tomando todo esse cuidado. Mas incluir as crianças em todo esse processo criativo é também um processo de aprendizado. Então, hoje é para a gente lembrar, a dica de hoje é para a gente lembrar que o Freinet, um grande educador do século XX, que até hoje tem as ideias dele fazendo sentido e a gente vê os resultados da sua pedagogia do bom senso, não dava aula. O
Freinet não dava aula, pelo menos não essa aula convencional, de que só o professor fala e que todas as crianças ficam ouvindo e que aquilo ninguém aprende, não faz o menor sentido. O que ele fazia? Ele tirava as crianças da sala de aula. Ele aproveitava essa sala de aula que é a vida, que é o ambiente onde a gente está, onde a escola está. Essa sim é a grande sala de aula. A gente aprende em qualquer hora, em qualquer lugar. Essa é a dica de hoje. Espero que você tenha gostado e procure se inspirar nas ideias do Freinet. Certamente as aulas passeio, o jornal, as assembleias, todo esse trabalho cooperativo e esse trabalho envolvente mesmo, engajando as crianças e vendo na criança um ser humano, a formação de um ser humano completo. Esse aqui. Obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.